Olá, espero que esse vídeo te encontre em um bom momento. Você já parou para perceber que às vezes nós nos encontramos num momento difícil, nos encontramos num momento de dificuldade tamanha que achamos que não vamos superar aquilo, que aquele problema é grande o bastante para nos deixar imobilizados e você simplesmente paralisa diante daquela situação? Mas depois que passa e você olha para trás, você percebe que você não somente superou aquilo, como aquele problema hoje nem parece tão grande quanto ele era antes. Pois é, isso é muito comum, já me aconteceu também. Por isso hoje eu quero falar sobre o poder das interpretações, a maneira que nós lidamos com as coisas, com os acontecimentos, né, com aquilo que nós passamos no dia a dia. É muito comum você passar por esse tipo de situação, você se ver numa situação em que no primeiro momento parece que você não tem controle sobre aquilo, uma situação em que você parece que não vai conseguir resolver, mas depois de um tempo consegue resolver. Mas por quê? Quem é essa pessoa que depois olha para trás com um certo desdém, como se aquilo realmente fosse menor do que realmente foi? Às vezes nós somos pessoas diferentes que foram moldadas por aquele problema. Os problemas, os acontecimentos da nossa vida, muitas vezes servem exatamente para isso, servem para nos trazer engrandecimento, crescimento, né? Então, essa pessoa que hoje olha para trás e pensa que aquele problema não era tão grande assim, na verdade é porque essa pessoa cresceu, essa pessoa se desenvolveu, evoluiu. Então, a partir do momento que você acumula repertório, que você consegue superar mais problemas, que você tem mais habilidades, você olha para trás e faz o julgamento daquela versão anterior de você. Percebe que aquela pessoa não conseguia resolver determinado problema. Naquele momento, de fato, parecia um problema real, ou era um problema real, né? Só que hoje, como você se tornou uma pessoa diferente, mais habilidosa, com maior inteligência emocional, com mais capacidade de solução de problemas, você pensa que aquele problema não era tão grande assim. Então, é muito importante pararmos para fazer esse tipo de avaliação, sabe? Às vezes, o próximo desafio vai te deixar paralisado, tanto quanto aquele desafio anterior. Mas é muito importante olharmos esse nosso histórico, pensarmos nesse nosso repertório e percebermos que a maneira que nós reagimos aos problemas tem muito a ver com o atual momento de vida. Há quem diga, que alguém já disse uma vez, na verdade, né, que não importa o que o mundo fez com você, o que importa é como você reage ao que o mundo fez com você. Então, a maneira que você reage, a maneira que você interpreta as coisas, né, que você lida com as intempéries, com os problemas do cotidiano, do dia a dia, diz muito sobre você e diz muito sobre a sua capacidade de solução de problemas, diz muito sobre a sua capacidade de evolução, o quanto você consegue crescer com aqueles desafios que se apresentam na sua vida. Isso diz muito sobre a sua capacidade de melhoria, né, de autoconhecimento, a sua capacidade de lidar com problemas diferentes a cada vez, porque também, às vezes, é muito comum repetirmos determinado problema. Você tem um determinado desafio, aquele desafio passa, daqui a pouco você tem o mesmo desafio de novo. Isso acontece também porque você não aprendeu a resolver aquilo, ou aquela consequência, ou o motivo daquilo, não, o que causou aquilo. Então, às vezes, isso serve como um cursinho. Você vai lá, precisa desenvolver determinada habilidade, precisa aprender a resolver aquela situação, e depois que você consegue resolver aquilo, é como se aquele problema deixasse de existir. Mas na verdade não é que ele simplesmente sumiu, é que você conseguiu maneiras de antecipar aquele problema, de resolver aquele conflito, aquela situação antes que ela acontecesse, né? Tendo ali uma previsão, uma previsibilidade do que pudesse acontecer e resolver antes daquilo, ou mesmo já resolver depois que as coisas simplesmente aconteceram. Agora, tem situações que você nem repete mais, né? Você passa a viver problemas novos, porque você de fato aprendeu com aquele problema. Isso é muito importante. Então é muito importante, aqui vem essa ideia de quebrar o ciclo, né? Quando algo acontece com você, você reage bem, ou mesmo você encontra a maneira de superar aquilo, vai buscar soluções. Se você não sabe, procura pessoas que podem te ajudar com isso, você quebra esse ciclo e aquele problema deixa de ser uma constante na sua vida, né? Aquilo não fica voltando o tempo inteiro, justamente porque você já aprendeu com ele. Então é muito importante escolher as nossas ações, saber como nós interpretamos, como nós lidamos com esses problemas. Você já
parou para pensar nisso? Você já passou por esse tipo de situação? Coloque aqui nos comentários, veja o que as outras pessoas estão dizendo. Eu gostaria de saber se você já teve esse tipo de situação, como você superou esse problema, como você, às vezes, deu conselho para alguém, né? Porque também tem esse ponto. É muito comum também nós sabermos como resolver o problema do outro, mas não conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Quando estamos de fora de uma situação, parece que fica muito mais simples, né? Mais fácil de resolver. Então, eu penso que isso fundamenta muito essa ideia das emoções. Se eu estou imerso num problema, fica muito mais difícil resolver porque eu estou dentro daquele problema. Se eu estou dentro daquele problema, se eu estou imerso, se eu estou envolvido, de certa forma isso vai interferir na maneira que eu reajo às situações. E às vezes aquela situação nem é tão difícil sim, mas na minha interpretação parece ser difícil. E de repente alguém do meu lado olha para mim e fala, mas a sua vida é muito tranquila, isso nem é um problema tão grande quanto você pensa que é, da mesma forma que nós fazemos com os outros. Então, acho que é muito importante fazermos essa reflexão a cada vez. Passou por um problema? Pare, pense, analise aquele problema, veja se ele já se repetiu, veja se existe um padrão na sua vida para aquele tipo de problema e se for um padrão, encontre maneiras de evitar aquele problema, se antecipar daquela situação para que aquilo não volte mais a acontecer, ao menos não volte a acontecer da mesma forma, né? Para que assim você se torne uma pessoa melhor. E é muito importante que cada um de nós possa encontrar paz e clareza, né, das histórias que contamos a nós mesmos. Às vezes nós criamos interpretações daquelas histórias que nós nos contamos. Eu sou de determinada forma, eu me comporto de determinada forma e é por isso que tal coisa me acontece. Ou as pessoas à minha volta fazem essa coisa acontecer. Então é muito importante termos clareza a respeito disso, pensarmos nas histórias que nós nos contamos, né, nas histórias que nós usamos para justificar o nosso comportamento e ver se aquilo de fato faz sentido. Bacana? Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comente, compartilhe. Olha o que as outras pessoas estão dizendo aqui. Dê sua sugestão para próximos temas no canal. Aguardo você. Até o próximo.